Olá pessoal, sejam bem-vindos. No mini curso de hoje, nós iremos falar um pouco, sobre a internet das coisas e como ela já se encontra presente em nossas vidas. Bom, inicialmente eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Evandro, sou colaborador do Inatel, me formei no Inatel em Engenharia de Telecomunicações, fiz meu mestrado também pelo Inatel e hoje trabalho, no Laboratório de Cibersegurança e Internet das Coisas, onde oriento alguns alunos de graduação em projetos na área de Internet das Coisas. Bom, o que iremos ver, no mini curso de hoje, Nós vamos ver os conceitos básicos relacionados à internet, que vão ser necessários para que nós possamos identificar onde está, a internet das coisas em si. Depois nós teremos uma parte onde nós vamos discutir o conceito de o que vem a ser, a internet das coisas e também de onde ela está aplicada, E depois nós vamos seguir então para a arquitetura básica de internet das coisas, onde eu irei dar um exemplo para vocês e também irei propor, um exercício, o qual eu enviarei por e-mail para vocês previamente ao início desse mini curso. E aos que se interessarem, vocês podem fazer esse exercício, me enviar por e-mail e eu darei o feedback a vocês. Depois nós vamos passar por algumas questões, algumas definições de hardware e software relacionado à internet das coisas. Falaremos também da conectividade e internet das coisas, então como os nossos dispositivos eles podem se conectar. E por fim, nós vamos falar um pouco de cloud e fog computing para a internet das coisas. Então como essas duas tecnologias elas podem auxiliar e passar a integrar o sistema relacionado à internet das coisas. Bom, para iniciar o nosso curso em Internet das Coisas, primeiro nós precisamos entender o que é a internet e onde, entre aspas, estaria a internet das coisas. A internet ela nada mais é que uma rede de computadores que oferece serviços distribuídos. E vocês podem estar se perguntando o que vem a ser uma rede de computadores. Bom, uma rede de computadores ela é uma estrutura constituída de computadores e dispositivos conectados, que se conectam por meio de links ou, como preferirem, enlaces de comunicação, que compartilham informações entre si. Esses enlaces de comunicação podem ser canais de comunicação terrestres, canais de comunicação satelitais, fibra óptica, cabos coaxial, pares de fios de cobre trançado, que nada mais são do que os meios guiados e os meios não guiados, Falando um pouquinho também a respeito da história da internet, o primeiro protótipo de uma rede internet ele surgiu durante a Guerra Fria, entre os anos de 1945 e 1991, e foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que possui como sigla em inglês ARPA. Essa rede, então, ficou conhecida como ARPANET, que em inglês significava Advanced Research Projects Agents Network. E a primeira conexão ela foi estabelecida em 29 de outubro de 1969, quando foi feito o envio de um e-mail das instalações da Universidade da Califórnia e para o Instituto de Pesquisa de Stanford. Bom, na década de 90, nós temos que o físico e professor britânico, Tim Berners-Lee, ele desenvolveu o navegador World Wide Web, o famoso WWW, consolidando então a internet como uma rede mundial de computadores, O que nos permite então afirmar que a internet ela é a maior rede de computadores construída pela humanidade. E hoje em dia, não só de computadores, mas de todos e qualquer dispositivo com capacidade computacional e que seja capaz de se conectar a diferentes tipos de redes, que nós vamos ver depois.
Bom, como eu havia comentado, né, a internet ela é formada por uma rede de computadores, né, que tem a função de fornecer serviços distribuídos. E quais são esses tipos de serviços, né? De fato, ela permite então a troca de dados entre pessoas por todo o mundo, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, você pode enviar uma mensagem para uma outra pessoa em um outro determinado país, da Europa, da Ásia ou da Oceania, enfim. Você pode enviar mensagens para parentes que moram distantes em outras cidades, né? Tudo isso através, né, da conexão, através da rede de computadores, né, através da internet, né? Então nós temos como serviços, né, serviços de e-mail, né, as redes sociais, sites de pesquisas, sites de notícias, sites de vídeo por demanda, né? Então, você tem toda uma gama de serviços, né, que você pode acessar, né, dado as redes que formam a internet, né? Depois nós vamos ver a seguir, né, como que essas redes elas estão estruturadas, né? A internet, de fato, ela pode ser considerada uma rede de sub-redes, né? E nós vamos entender um pouco a respeito deste conceito. Bom, vocês podem estar se perguntando, né, referente às informações que nós comentamos nos slides anteriores, né, de como que o seu computador ele acessa, né, todas essas informações. A resposta para isso é através de uma rede de computadores, né? Em telecomunicações, a palavra rede ela define um entrelaçamento de dispositivos semelhantes ou não que se associam, né, para fornecer algum tipo de serviço ou cumprir uma determinada tarefa, né? Então, portanto, uma rede de computadores é formada pela conexão de dois ou mais computadores ou outros dispositivos, né, que se comunicam entre si para que haja ali a troca de informações. Vocês podem estar se perguntando também, né, que nesse emaranhado, né, de computadores e demais dispositivos se conectando, como que a informação que eu necessito ela chega até o meu computador ou ao meu dispositivo celular quando eu faço uma requisição de informações para a internet, né? Para isso, né, assim como o sistema de correio físico que nós temos, os computadores eles se orientam, né, utilizando endereços que permitem o encaminhamento dos dados pela rede de modo que a informação sempre chegue ao destinatário, né? De fato, as redes elas são estruturadas de modo a prover um maior esforço, né, para que a informação chegue ao usuário. Se nós formos fazer uma analogia, é como fazer uma compra online, né? Você escolhe o seu produto, faz o pagamento e fornece o endereço para a entrega. A loja, por sua vez, ela embala o produto, entrega para o correio que faz todo o transporte e as diversas tentativas, né? Caso você não se tenha sucesso na primeira entrega, né? Eles fazem diversas tentativas tentando te entregar a sua encomenda. Nessa comparação, né, com o nosso sistema de correio físico, nós podemos dizer, né, que o computador que solicita a informação seria você fazendo, desempenhando o ato, né, de compra de um determinado produto. Esse produto pode representar no mundo virtual ali a nossa informação requerida, né? Então, quando o seu computador ele precisa de uma informação, ele vai fazer uma requisição a quem tem essa informação, que no caso seria a nossa loja, né? Então, esse computador geralmente ele faz uma requisição a um servidor, né, que é um tipo de computador um pouco mais robusto, né, contido nos diversos data centers que nós temos, né, que faz todo o armazenamento de diversos tipos de informações. Então, seu computador ele solicita, ele faz primeiro ele estabelece uma conexão com o servidor, depois ele faz a requisição dessa informação. O servidor, ao receber essa requisição, ele avalia quais são as informações que ele deve enviar a você e ele geralmente fragmenta, né, essa informação em unidades menores, que nós denominamos de pacote, e faz toda a parte do endereçamento. Geralmente se utiliza os computadores na rede, né, eles são identificados pelo endereço IP, né? E para tanto a gente utiliza o protocolo IP para se comunicar.
e através desse endereço, então, os pacotes eles são encaminhados pelas redes e entre o seu computador e o servidor, esses pacotes eles podem passar por diversos tipos de entidades, né, de outros dispositivos de redes que estão ali intermediando essa conexão, como roteadores, switches e hubs. E desse modo, então, esses dispositivos, alguns desses dispositivos, né, utilizam, fazem a verificação do endereço e determinam a melhor rota, né, para encaminhar as informações até o seu computador. Então, basicamente, é assim que o seu computador ele acessa informações na internet, né? Recapitulando, né, ele estabelece uma conexão com o servidor, né, que possui a informação, ele faz a solicitação dos dados e o servidor encaminha esses dados. O encaminhamento essas trocas, né, na verdade, de informações, elas são intermediadas por dispositivos que estão ali entre o seu computador e o servidor, né, que, repetindo, né, podem ser um roteador, um switch ou um hub. A internet ela pode ser dividida em sub-redes e essas sub-redes podem ser divididas em redes cada vez menores, né, até que se tenha um único computador. E de acordo com a abrangência dessas redes, né, elas podem ser, no caso a abrangência geográfica, né, elas podem ser classificadas em WAN, MAN, LAN e PAN, né? As redes WAN, elas correspondem às redes de longa distância, né? As redes MAN, às redes metropolitanas, as redes LAN correspondem às redes locais e as redes PAN, às redes pessoais. Então, vamos compreender melhor a definição de cada tipo de rede por meio de alguns exemplos, né? As redes WAN, elas correspondem a redes de computadores que abrangem grandes áreas geográficas, como um país ou um continente, né? E como exemplo, a gente pode citar a rede de computadores do nosso país, né? Ela pode ser classificada como uma rede WAN. Essas redes são de extrema importância para a constituição da internet, pois elas viabilizam, né, a troca de informação entre computadores em regiões geográficas distantes. Já as redes WAN, elas podem ser divididas em redes MAN, que são as redes com abrangência menor, porém cobrindo regiões urbanas, né? E o provedor de internet da sua cidade provavelmente ele gerencia uma rede MAN, que se estende ali por vários bairros ou até mesmo por toda a sua cidade, dependendo do tamanho, no caso, da sua cidade, né? Bom, uma rede MAN, por sua vez, ela pode ser dividida, né, em redes locais, né, que são redes menores, as redes LAN. Essas redes, elas se restringem a computadores, né, conectados em uma casa, em uma empresa, uma escola, por exemplo, um escritório ou até mesmo um campus, né, de uma universidade. Então, a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, o campus do Inatel, onde nós possuímos diversos computadores e notebooks, né, que estão conectados à rede local do Inatel. E por fim, nós temos as redes pessoais, ou como elas são chamadas, referidas, né, de redes PAN, que permite, nesse caso, né, a conexão dos dispositivos pessoais que estão próximos ali, né, de uma pessoa, né? Então, como dispositivos pessoais, nós nos referimos ao computador, ao notebook, celular, impressora. Então, por exemplo, a conexão do seu computador com a sua impressora constitui ali vamos supor nesse caso, né, a conexão entre seu computador e a impressora e o notebook, por exemplo, pode configurar, né, uma rede pessoal, né, uma rede PAN. É importante entender a relação entre essas redes, né? Percebam que as redes PANs, quando elas se conectam, né, elas constituem uma rede maior, que seriam as redes locais, né? Então, se por exemplo você tiver você e outros membros da sua família, quando os dispositivos deles se conectam aos seus ou se conectam à mesma rede que a sua, né, nós temos a formação das redes locais. Essas redes locais, por si só, elas se conectam a uma rede maior, né, no caso, elas são agrupadas, né, em redes MANs, e as redes MANs, quando agrupadas, né, elas formam as redes WANs, né, que possuem, no caso, a abrangência
continental, né, ou até mesmo cobrindo um determinado país, como o Brasil, por exemplo, né? Bom, note, né, que as redes LANs, elas podem também se conectar às redes MANs direto. Então, eu posso ter a conexão, né, das redes LANs diretamente, como, por exemplo, de uma rede LAN, né, diretamente com a rede MAN, assim como eu posso ter a conexão de uma rede MAN com uma outra rede maior, que é uma rede WAN. Bom, até agora nós vimos vários conceitos relacionados à internet, mas agora nós vamos introduzir, né, nós vamos ver agora o que vem a ser então a internet das coisas. E é o que nós vamos ver a seguir. Bom, vamos iniciar nossa introdução no conceito de internet das coisas, compreendendo como ela surgiu. Quando a internet por si só surgiu, os componentes eletrônicos eram caros, né? E isso refletia nos custos do produto final, né? Que era entregue para o consumidor, restringindo então, de certo modo, o acesso da população em geral à tecnologia, né? Provavelmente, se você é jovem, né, e perguntar aos seus pais o preço de equipamentos tecnológicos na época em que eles eram jovens, verá que eles dirão que eram um tanto caros, né? A tecnologia era cara naquela época e provavelmente os dispositivos eles não possuíam, né, metade das funcionalidades que os dispositivos que nós utilizamos hoje possuem. Com o avanço da tecnologia, a eletrônica, um ramo importante das telecomunicações, conseguiu entregar soluções mais baratas em componentes eletrônicos. Consequentemente, nós tivemos aí uma redução no preço final dos produtos, né, e um acesso maior pela população em geral à tecnologia, né? E tanto que isso é visível hoje, então, numa pesquisa divulgada pela FGV, né? Estima-se que no Brasil temos cerca de 234 milhões de dispositivos entre celulares, tablets e outros dispositivos. Isso corresponde a uma média de quase 2 dispositivos por pessoa. Então vejam que o número de dispositivos que se conectam à rede está crescendo cada vez mais a cada ano. Além desses dispositivos, de certo modo, em nosso contexto atual, que podem ser considerados tradicionais, nós temos a chegada de outros dispositivos inteligentes que integram diferentes tipos de sensores com o objetivo, então, de colher informações e nos ofertar algum tipo de serviço, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, as Smart TV, né? os smartwatch, geladeiras inteligentes, né? E até chuveiros inteligentes são esses novos dispositivos que estão surgindo, né? São dispositivos do nosso cotidiano, né? Que estão se conectando, ganhando inteligência e se conectando à internet, né? Então daí surge o conceito de internet das coisas, né? Logo, nós temos que a internet das coisas é um conceito em que os objetos da nossa vida cotidiana, como estes que eu apresento a vocês, eles estão conectados à internet e agindo de modo inteligente e sensorial. Então, o termo internet das coisas, ele é uma tradução literal, né, da expressão em inglês Internet of Things, ou corresponde à sigla IoT. Pode ser estendida também como uma extensão da internet atual para designar todas as coisas que podem ser conectadas a uma rede de computadores ou à internet. O IoT, então, ele consiste na ideia da fusão do nosso mundo real com o mundo digital, fazendo com que nós, como indivíduos, possamos, né, estar em constante comunicação e interação, seja com outras pessoas ou com os objetos, né, com as coisas que nos cercam, não? Que estão ali no ambiente em que nós vivemos, né? Que seja a sua casa, o seu escritório, a sua cidade, por exemplo. Com a internet das coisas, objetos podem ser ativados e controlados remotamente, né, por meio de uma infraestrutura de rede, ao qual nós vamos estudar adiante, existindo então a oportunidade, né, para integração entre o nosso mundo físico e os sistemas de computadores, né?
Vamos ver agora, vamos expandir um pouco, né, esse conceito de internet das coisas, né, ver como e quais são os setores que essa tecnologia, né, esse conceito de internet das coisas pode ser aplicado. Bom, o conceito de internet das coisas, ele vai muito além, né, do que habitualmente nós estamos acostumados. Ele não é simplesmente conectar objetos, pessoas, né, relacionados às casas das pessoas, né, o que define o que nós chamamos de smart houses, né, as casas inteligentes. O conceito de IoT, né, o internet das coisas, ele se aplica também ao ambiente de uma cidade onde eu posso utilizar, né, a internet das coisas para formar o que nós chamamos de smart cities, né? O conceito de smart cities, onde eu posso ter gestão de trânsito, fluxo e monitoramento de pessoas, e isso tudo de maneira integrada, né? De maneira que eu possa utilizar esses dados, né, para tornar as cidades mais inteligentes. Outro setor que se beneficia da internet das coisas é a indústria, onde é possível, né, por meio de sensores e atuadores, nós vamos ver a definição de sensores e atuadores mais à frente, extrair métricas de toda uma planta fabril, por exemplo, né? E isso torna possível com que se otimize os processos. Então, eu consigo sensoriar, né, e coletar dados dos meus processos industriais e utilizar isso para que eu possa identificar pontos de melhorias, né? E isso vem já se tornando uma realidade com o que nós chamamos de com o conceito, né, da indústria 4.0. E por fim, a internet das coisas ela também se estende, né, à agricultura e à pecuária, né, se inserindo no cotidiano também do nosso produtor rural, permitindo que se tenha, né, a gestão de culturas, por exemplo, e também o controle de produção animal, né, todo o desempenho de um rebanho, por exemplo. Bom, para demonstrar a vocês o que eu acabei de comentar e como a internet das coisas já estão batendo, né, a porta da nossa sociedade, eu trouxe alguns exemplos reais que ilustram a sua aplicação. E nós vamos ver isso no próximo slide. Bom, esses exemplos eu coletei lá no nosso perfil do Instagram da Engenharia de Telecomunicações, que é o @telecom_inatel, onde nós publicamos ali várias notícias relacionadas ao mundo das telecomunicações e também convido vocês a seguirem o perfil, né, e se manterem atualizados referente às notícias, né, relacionadas aos diversos setores das telecomunicações. Voltando para o nosso curso, nesse primeiro post nós temos a empresa Carelink, que recentemente, né, ela anunciou o lançamento de um rastreador multitecnologia baseado em tecnologia LoRaWAN, voltado então para aplicações em instalações e varejo inteligente. O que essa solução pode trazer de benefícios? Bom, essa solução, quando ela é aplicada, por exemplo, a um shopping, ela permite rastrear dispositivos celulares de pessoas, né, que estão transitando entre as lojas e gera então um conjunto de dados que permite, por exemplo, definir um padrão de comportamento dos consumidores de um shopping, né? Como, por exemplo, quanto tempo, né, o consumidor ele gasta em frente a uma vitrine, dentro de uma loja ou de outra, e dentre outros tipos de métricas ou comportamentos que nós podemos extrair desse conjunto de dados. E como que esses dados podem ser utilizados? Eles podem ser utilizados pelos lojistas, né, ou até mesmo pela administração, gestão do shopping, para que eles possam tornar melhor a experiência dos seus clientes, né? No nosso segundo exemplo, nós temos que a TIM Brasil, em conjunto com a JBS, eles anunciaram esse ano o lançamento, né, de um sistema integrado de internet das coisas e inteligência artificial para o monitoramento de granjas em Santa Catarina, no Brasil. Um exemplo de internet das coisas aplicada à pecuária, né, que reflete lá as smart farms, né? A solução ela utiliza sensores, né, que fornecem informações em tempo real, né, relacionadas à temperatura, à umidade do ambiente, à qualidade do ar, né, e o comportamento dos animais, né, como que eles estão se distribuindo dentro, por exemplo, dessas granjas, né. Os sensores eles são conectados a uma rede NB-IoT da
empresa TIM, né, que fornece a comunicação. Por fim, nós temos empresas em parcerias, né, com cidades, avisando a implantação de sistemas conectados, exemplificando as Smart Cities, né? E eu trouxe como exemplo aqui a cidade do Rio de Janeiro, né, que esse ano fechou um contrato com a empresa American Tower para uso de redes IoT na cidade do Rio de Janeiro, né? Então vejam que nesses últimos anos a internet das coisas se desenvolveu e ainda se desenvolverá cada vez mais, né? E trará soluções cada vez mais integradas com mais dispositivos conectados. Então, esses exemplos que eu trouxe para vocês aqui, digamos que é apenas um aperitivo, né, do que está por vir ainda do conceito, né, de internet das coisas aplicado tanto às Smart Cities, às Smart House, à indústria 4.0 e também às Smart Farms. Bom, com a ideia então do conceito de internet das coisas e com o uso, né, a aplicação desse conceito já na sociedade em que nós vivemos, né, eu vou apresentar para vocês agora, né, algumas informações a respeito da arquitetura dos sistemas voltados à internet das coisas. Aqui vale um parênteses, né, em telecomunicações, quando nos referimos ao termo arquitetura, nos referimos a um modelo ou estruturação que possa ser replicado de modo a que eu possa ter soluções semelhantes. Então, quando nos referirmos, né, quando eu me referir a uma arquitetura de rede, na verdade, nós estamos nos referindo, né, em como os dispositivos devem se conectar e se comunicar para que os serviços sejam entregues, né? No conceito de internet das coisas, nós vamos verificar nesse mini curso a arquitetura básica e mais geral, né? Ou seja, nós vamos tratar aqui de quais são as camadas e as funcionalidades básicas, né, para que eu possa construir uma rede IoT. Bom, em uma rede IoT podemos definir três camadas. A camada de percepção e atuação, a camada de rede e a camada de aplicação. E vamos definir melhor então e entender, né, os conceitos por trás de cada uma dessas camadas. A camada de percepção e atuação, ela se refere às partes, né, do sistema de IoT que fazem a interação com o mundo físico. É nessa camada que nós encontramos as coisas que nós nos referimos anteriormente, né? Aqui temos dois tipos de elementos. Os elementos de percepção, que estão relacionados aos componentes que colhem informações do mundo real, né, como por exemplo um sensor. E temos também os elementos de atuação. Esses elementos eles permitem, né, que os sistemas IoT respondam aos estímulos do ambiente em que eles estão inseridos. Já na camada de rede, ela é responsável por fazer as conexões em um sistema de IoT, né? Então, por conexões, eu quero que vocês entendam conexões entre dispositivos IoTs ou diretamente, né, a internet propriamente dita, né? Nessa camada, que é a camada de rede, são definidas as tecnologias e componentes de redes que permitam aos elementos da camada de percepção e atuação se conectarem à internet, né, para que haja então a troca de dados e comandos, né? Por fim, nós temos a camada de aplicação, que é a parte do sistema ou rede IoT que entrega serviços, né, para as pessoas. E para isso ela utiliza outros dois componentes, né, percepção e rede, que são as camadas anteriores, né, para fazer algo útil, né? Então ele utiliza os dados colhidos, né, que são enviados pela camada de percepção e atuação pela camada de rede para prover algum tipo de serviço que seja útil a nós, usuários, né? Fazendo com que a internet das coisas faça sentido para nós, ou seja, ela entregue serviços para as pessoas. A arquitetura que eu apresentei anteriormente a vocês, ela é dada como básica, porém existem diversos outros tipos de arquitetura propostas hoje em dia. Gosto dessa arquitetura de três camadas, que é a aplicação, rede, percepção e atuação, como ponto de partida, pois ela traz, né, uma visão mais simples de um sistema IoT.
Se você, no caso, possui conhecimentos em Cloud e Fog Computing, por exemplo, a arquitetura de rede IoT ela começa a se desdobrar em outras camadas, né? Então, se você pesquisar, fizer uma pesquisa sobre os tipos, né, de arquiteturas de rede IoT, provavelmente vocês verão alguns tipos de arquiteturas que envolvem, né, o conceito de Cloud e Fog Computing. Bom, eu trouxe aqui para vocês outros dois exemplos, né, para a gente analisar, né? O primeiro deles, ele já considera a divisão, né, de uma rede IoT em 4 camadas, onde eu tenho a camada de percepção, atuação, como nós vimos anteriormente. É inserida, então, a camada de gateways, né? Uma camada de rede e a camada de aplicação. No segundo exemplo, nós já temos uma subdivisão mais detalhada, né, onde eu tenho uma camada de percepção e atuação, que são os dispositivos que fazem algum tipo de atuação, interação com o ambiente, dado aos dados colhidos, né, pelos dispositivos de percepção. Esses dados eles são então passados, né, às redes locais, que se conectam às redes globais, que possuem, de certo modo, alguma ligação ou alguma relação com serviços em nuvens, onde os nossos dispositivos controladores, que estaria, neste caso, eles se referem, por exemplo, aos nossos celulares, né? Um exemplo básico, né? Eles vão acessar, então, os dados que vêm lá da camada de percepção e tomar ali, né, decisões que são enviadas, então, de volta para a camada de percepção e atuação, fazendo todo o tráfego inverso, né? Então, esses dois tipos aqui, o intuito, né, de trazê-los aqui é para que vocês tenham em mente, né, que a arquitetura apresentada anteriormente ela é um pouco mais básica, mas ela serve como pontapé inicial, né, para quem está adentrando ao mundo da internet das coisas. Obviamente, à medida que nós vamos agregando conhecimento, né, nós podemos ir aprofundando cada vez mais, né, nas arquiteturas de internet das coisas, que vocês vão ver, né, que são um pouco mais robustas, né? E consideram diversos outros aspectos, né? Alguns aspectos a gente inclusive vai tratar aqui mais para o fim do nosso curso, que é o Cloud e o Fog Computing, né? Mas fica aqui então como exemplo, né, outros tipos de arquitetura em redes IoT. Prosseguindo com o nosso curso, eu gostaria de propor uma aplicação dos conceitos que vimos sobre a arquitetura básica de uma rede IoT, que é aquela arquitetura de 3 camadas, né? Percepção, atuação, rede e aplicação. Vamos analisar um exemplo simples, né? Um sistema de irrigação autônomo, e vamos utilizá-lo para identificar e distribuir, né, as funções e as questões de hardware, né, para as 3 camadas, aplicação, rede, percepção e atuação. Então, como se trata de um sistema de irrigação autônomo, vamos considerar que ele utiliza, então, como vocês podem estar vendo na imagem, um sensor de umidade. Esse sensor de umidade ele vai representar, então, um elemento da camada de percepção e atuação, mais especificamente um elemento de percepção, certo? Bom, os dados coletados, né, por esse sensor, vocês podem ver que ele se conecta, né, a um microcontrolador, né, que faz então o envio desses dados ao celular, por exemplo, do indivíduo que possui ali o poder de tomar decisões, né, a respeito desse sistema de irrigação. Então, o microcontrolador, né, a tecnologia utilizada para a comunicação e envio dos dados do microcontrolador para o celular, ela vai corresponder às definições que nós vamos trazer para a nossa camada de rede, né? Então, onde nós vamos definir os tipos de comunicação que nós vamos ter. Por fim, quando esses dados eles são processados e enviados ao seu celular, nós temos ali a oferta de um serviço, né? Que é me dizer qual é a umidade relativa do solo, né? E nós temos então que essa parte, né? Vamos supor que você tem ali um aplicativo que receba os dados enviados pelo microcontrolador e exiba isso na tela do seu celular, né? Então você tem a prestação de um serviço por essa rede IoT, né? Que corresponde então, né? Que se encaixa na camada de aplicação. Obviamente, quando você toma uma decisão, né?
essa decisão ela vai passar pela camada de rede e ser levada até o nosso microcontrolador, que pode então, por exemplo, né, acionar uma bomba de irrigação ou um outro sistema de irrigação para que haja então a umidificação do solo, né? E aí nós temos então que o microcontrolador ali, né, e a bomba ou o dispositivo que você vai utilizar nesse sistema de irrigação, né, ele entra então com elementos de atuação. Então eles estão englobados ali na nossa camada de percepção / atuação como elementos de atuação. Bom, vocês receberam um exercício, né, que eu enviei para vocês por e-mail, onde eu faço uma proposta parecida com o que a gente discute nesse slide, né? Eu quero que vocês olhem, né, para o ambiente interno da casa de vocês e vejam onde nós podemos inserir a internet das coisas, o conceito de objetos conectados, né? De modo, é claro, que isso facilite o dia a dia de vocês, né? Que tragam serviços que sejam úteis ao dia a dia de vocês. Então, a ideia é que vocês identifiquem esses diversos tipos, né, de serviços e depois façam basicamente o que a gente fez aqui, que vocês discorram, né, sobre o que seriam os elementos da camada de percepção e atuação, distinguindo entre percepção, elementos de percepção e elementos de atuação. Como que vocês fariam a conexão, né? Quais tipos de tecnologias, né, vocês utilizariam na camada de rede e quais seriam as aplicações, né, os serviços, né, que esse sistema que vocês idealizaram, ele pode estar ofertando a vocês como usuários finais do sistema de rede IoT que vocês idealizaram, né? Eu quero que vocês façam, os que tiverem interesse, né? Vocês façam essa análise, né? Tentem distinguir ali os elementos de aplicação, rede, percepção, atuação e me enviem por e-mail, né? Que eu vou analisar cada uma das propostas enviadas e darei um feedback para vocês, ok? Bom, então vamos continuar aqui com o nosso mini curso. Vamos agora verificar alguns aspectos de hardware e software, né, no contexto de internet das coisas, né? Primeiramente, vamos definir o que é hardware e o que é software, né? O hardware ele é definido como componente físico do sistema, né? Então a palavra em si ela deriva do inglês, né? Traz essa ideia, né, por meio do prefixo hard, né, que vem a ser a parte física, né, palpável do meu sistema. Basicamente o hardware de um sistema de telecomunicações se refere aos diversos equipamentos, dispositivos, placas de circuitos impressos, né, e componentes eletrônicos. Já o software ele pode ser, em um primeiro momento, definido como programa, né, que faz a interface entre nós, seres humanos, né, e as máquinas, né? E é por meio desses programas, né, que nós criamos então os nossos códigos que passam as instruções aos hardwares para que eles executem essas funções. Então, nós vamos tratar agora, né, de alguns aspectos relacionados especificamente ao hardware, dentro do contexto da internet das coisas. A internet das coisas, o hardware ele pode ser dividido em 4 partes principais, né? A primeira delas é a unidade de processamento e memória, né? Que tem a função de armazenar os dados e de executar a sequência lógica de instruções que vem lá dos nossos programas, nossos códigos, né? E que torna o objeto, né, digamos, inteligente, né? Geralmente, ela é composta por uma memória interna para o armazenamento dos dados e de um microcontrolador que executa a sequência, né, de instruções e também de um conversor analógico digital para receber, né, e tratar os sinais dos sensores que são conectados a essa unidade de processamento de memória. Eu trouxe aqui 2 exemplos básicos, inclusive acessíveis, né? Que qualquer um pode comprar essas plataformas de desenvolvimento, são super didáticas para quem quer aprender a desenvolver soluções em IoT, né? Eu recomendo o uso da plaquinha Arduino, né? A placa de desenvolvimento Arduino, e para quem quiser avançar um pouco mais, eu também recomendo a utilização da placa de desenvolvimento Node MCU. Bom,
A segunda parte, né, seria a parte de comunicação, né, unidade de comunicação, né, que é responsável pela comunicação do objeto inteligente, né, com a internet ou com outros objetos inteligentes que estão ali relacionados naquela rede, né. Existem várias tecnologias de comunicação e elas podem ser com fio ou sem fio, né. Cada tecnologia ela tem características diferentes, né? As características mais relevantes para um sistema de comunicação IoT, no caso, seriam a taxa de transmissão de dados, né? Que é a troca de como é feita a taxa de troca de dados de informação entre os dispositivos e também o alcance, né? Qual é o alcance ali da minha rede IoT, né? Bom, como tecnologias, né, nós podemos citar tecnologia Ethernet, né, Wi-Fi, o Zigbee, Bluetooth, o NFC, que é Near Field Communication, as redes de telefonia móvel, 3G, 4G e agora o 5G, né, que está chegando, as redes satelitais, como nós vimos num mini curso que eu apliquei alguns dias atrás, né, se eu não me engano, na terça passada, né, que está aqui nessa playlist, né, eu me referi lá que as redes satelitais elas podem, de certo modo, auxiliar, né, na construção de redes IoT, né? E nós também temos os padrões proprietários. Por padrões proprietários, eu me refiro àqueles padrões fechados, né, que pertencem a uma determinada companhia, por exemplo, né, a uma determinada empresa. Seguindo, nós temos o nosso sistema de energia, né, a nossa unidade de fonte de energia, né, que ela é responsável pela alimentação, né, de todos os nossos componentes de hardware, né. Essa energia ela pode vir de uma tomada ou de uma bateria. Essa parte do sistema é um fator crítico em aplicações IoT, né, pois geralmente em diversas aplicações IoT a energia é um recurso limitado. E isso gera, né, uma relação então de compromisso entre o consumo de energia e comunicações de dados, né? Então, existe ali uma relação de compromisso entre unidades de processamento de memória e os sistemas de energia, né? Como nós vamos abordar daqui a pouco, ok? O uso de baterias, né, como fonte de alimentação em sistemas de IoT ele é comum, mesmo que não seja adequado, né, devido ao tempo útil, né, da bateria. Bom, e para minimizar esse problema, né, existem estudos voltados ao desenvolvimento de técnicas, né, que permitam que os dispositivos IoT escolham a energia e armazenam a energia em um determinado ambiente, né, geralmente de fontes externas naturais, né, e como fontes externas naturais nós podemos citar o sol, a luz solar, né, a energia térmica, eólica e a cinética, né. E essas técnicas geralmente são referidas, né, na literatura, né, como energy harvesting, que seria colher energia, né. Por fim, nós temos os sensores e atuadores, né, que são responsáveis, né, por, no caso dos sensores, captar, né, sentir as informações do ambiente, né, tais como a temperatura, a umidade, a luz, a pressão, presença de pessoas e dentre outras, né, informações, e nós temos os atuadores, né, que são os dispositivos capazes de atuar no ambiente, né, eles realizam uma ação no ambiente, né, por exemplo, ligando o motor, né, a gente pode, por exemplo, controlar uma cortina, o aumento da temperatura ou a redução da temperatura através de um sistema IoT ligado a um ar-condicionado, né, emissão de sons, né, para gerar algum tipo de alerta ou algum aviso, dentre outros tipos de atuação. Então, o hardware na internet das coisas, basicamente, ele é dividido em unidade de processamento de memória, unidade de comunicação, sistemas de energia, sensores e atuadores. Bom, vamos ver então como é dada a relação entre o consumo de energia, né, e a capacidade de comunicação. Dado que vimos que a energia é um recurso limitado em aplicações IoT, os dispositivos que têm alta capacidade de comunicação, no caso, seja taxa de transmissão elevada ou alcance, né, que vai representar ali a capacidade de comunicação do meu dispositivo,
ela irá exigir, né, um maior consumo de energia. Então, eu tenho uma redução, né? Por exemplo, se ele utiliza baterias, né, eu tenho uma redução da vida útil, né, dessas baterias. Por outro lado, né, se a rede ela exige, se os dispositivos, né, eles possuem baixa capacidade de comunicação, ou seja, eles se comunicam a distâncias menores ou eles possuem taxas de transmissão de dados menores, né, nós temos uma maior vida útil, né, das baterias, né? Isso se refere também ao tráfego de informações, né? Se o meu dispositivo ele envia uma grande quantidade de informações, né, para as camadas de rede, né, que faz toda a parte do processamento dos dados, provavelmente ele também vai gerar um maior consumo de energia, né? Então, se o meu dispositivo ele envia uma menor quantidade de dados, provavelmente ele vai consumir menos energia. E isso tudo vai refletir, né, na vida útil da bateria, né, ou do meu sistema de energia ali. Outro importante fator, né, a ser considerado em uma rede IoT é onde será dado o processamento de dados, né? Então, se o processamento de dados ele é feito ali no próprio dispositivo IoT, né, provavelmente nós teremos uma menor vida útil das baterias, né, porque eu vou ter uma capacidade de processamento concentrada no dispositivo IoT. Porém, quando eu pego esse processamento, eu levo ele para outras partes da minha rede IoT, como nós vamos ver depois, eu tenho que esse consumo de energia ele é então reduzido, né? E isso vai refletir ali numa maior vida útil, né, das nossas baterias. Então, dois fatores importantes a serem considerados dentro do contexto de internet das coisas em relação ao consumo de energia é a relação consumo de energia e capacidade de comunicação e consumo de energia e capacidade de processamento, ok? Falando um pouco mais, né, sobre os sensores, né, e os atuadores, né, os sensores eles basicamente eles funcionam como uma entrada para os estímulos do nosso ambiente, né, e aqui eu exemplifico aqui uma gama de estímulos, né, sejam eles magnéticos, elétricos, ópticos, mecânicos, dentre outros, e geralmente a saída, né, desse sensor ela é um sinal elétrico, né, e esse sinal elétrico é então depois tratado de uma maneira que eu possa quantizar esses dados, né. Já no caso do atuador, né, eu tenho a ação, né, então o atuador ele recebe um sinal elétrico, né, um sinal de entrada que é um sinal elétrico e ele provê uma saída, né, que pode ser, como a gente comentou anteriormente, um áudio, acionamento de um motor, né, emissão de luz, emissão de um tipo de som específico, né, ou até mesmo outro tipo de ação. Então, nós temos que os sensores eles funcionam como elementos de percepção, né, para a entrada de estímulos do ambiente em meu sistema de IoT, que faz então todo o processamento, né, desses dados que são colhidos pelos sensores e determina a ação ou não, né, dos atuadores, né, dos elementos atuadores, né, que realizam algum tipo de modificação no ambiente, né, algum tipo de interação no ambiente, né, seja no ambiente em si ou com as pessoas, né. Passando agora para um tópico relacionado à conectividade IoT, né? Então, como que os dispositivos eles se conectam? Nós temos que, em relação à conectividade em redes IoT, nós podemos adotar dois tipos de arquiteturas básicas, né? Que é o modelo cliente e servidor e o modelo publica e assina. Vamos compreender esses conceitos. Primeiramente, vamos analisar o modelo cliente e servidor. Trouxe aqui até uma animação para que vocês possam entender este modelo. O modelo cliente-servidor ele é amplamente utilizado em redes de computadores, né, para conexão e troca de dados entre as máquinas, né? Nessa arquitetura, nós definimos duas entidades, que é o cliente e o servidor, né? Os clientes são definidos como aqueles que demandam pelos serviços, né? Como nós vimos lá na parte onde eu expliquei para vocês como que o seu computador ele busca informações na rede, né? Então o cliente é quem define, né? Quem vai gerar demanda por serviços, né? Então é ele que solicita, né? Faz a solicitação de uma determinada informação. Já os servidores são os fornecedores ou quem provê, né, a informação. Então, eles possuem toda a informação armazenada
e os clientes devem então se conectar aos servidores e solicitar essas informações. Em uma conexão que utiliza, né, a arquitetura cliente-servidor, cada cliente ele abre uma conexão direta com o servidor, né, para solicitar os dados. Obviamente, vale abrir aqui um parêntese, né? Essa conexão direta envolve elementos intermediários de redes, né, para que isso aconteça. O servidor, né, então, ele aguarda as requisições e envia os dados solicitados ao nosso cliente, como nós podemos ver, né, nessa animação, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, dois clientes, né, conectando-se a um servidor, eles enviam uma mensagem de requisição de dados e o servidor ele responde, né, enviando as informações que esses computadores, né, que esses clientes, no caso aqui, solicitaram, né? Nesse modelo, a função do cliente, então, ela é realizar a conexão, né, solicitar os dados e recebê-los. Os servidores, eles nunca vão fazer nenhum tipo de requisições, né? E outro ponto importante é que os clientes nunca vão se conectar entre si, né? Não existe essa necessidade que o cliente se conecte a outro para solicitar informações, até porque as informações estariam, então, sendo providas por um servidor, né? Armazenadas num servidor. Então, os clientes, o foco deles é se conectar ao servidor, fazer a requisição do serviço, aguardar o envio das informações ou serviços pelo servidor e depois processar, né? Para que ele possa, então, entregar essa aplicação ao usuário final. Já a arquitetura publica-assina, que pode ser também em inglês referida como Publish e Subscribe, ela define dispositivos, né, entidades, né, que produzem e publicam dados, né, que são os publishers, como nós podemos ver aqui, identificados como nosso sensor 1. Né? E ele define também os dispositivos, né, ou entidades que consomem esses dados gerados pelos publishers, que são os subscribers. E vamos entender então como que funciona essa dinâmica, né? Além disso, é importante salientar, né, que vocês estão vendo aqui na figura, um elemento intermediário, né, entre o publisher e o subscriber, que é o nosso broker, né? Ele é um elemento que centraliza, né, a troca de dados entre essas duas entidades que estão mais na ponta da nossa estrutura. Bom, os dispositivos, né, eles passam a criar novos dados e enviá-los ao broker, né, através de mensagens, né? Então, o broker ele recebe e organiza essas mensagens por tópicos e distribui aos subscribers, né? As mensagens são enviadas de acordo com o interesse do subscriber. Então, como que funciona essa arquitetura? O meu sensor 1, neste caso, por exemplo, ele está captando dados ali, né? Está recebendo estímulos do nosso ambiente, gerando algum tipo de dado. O nosso celular, pode ser o nosso subscriber, por exemplo, ele vai assinar um tópico, neste caso eu considerei o tópico como sensor 1, lá no broker. Então, o broker, toda vez que ele receber informações do sensor, ele vai encaminhar essas informações diretamente para o nosso celular, que é o nosso subscriber. Obviamente, né, o publisher, né, ele tem que publicar um tópico, né? Então, o nosso sensor, ele publica um tópico sensor 1, o nosso subscriber, ele então faz a assinatura desse tópico, né? Então ele diz para o broker o seguinte: eu quero receber todos os dados, todas as mensagens que estão sendo enviadas para esse tópico. E o broker então faz essa intermediação. Quando ele recebe os dados do sensor 1, que está sendo publicado no tópico assinado pelo nosso celular, neste exemplo, né, que vocês estão vendo aí, o broker então pega essas informações e encaminha para o nosso subscriber. E aí, basicamente, dessa maneira, né, que eu tenho estruturado o nosso modelo de conectividade que considera a publicação de dados, né, e a assinatura de tópicos, né, a publicação de tópicos e a assinatura de tópicos. Nesse modelo, é importante salientar, né, que os subscribers nunca se comunicam com os publishers, né?
quem faz o laço, né, dessa ligação é sempre o nosso broker, né? E também nós podemos ter dispositivos, né, que exerçam as duas funções, ou seja, a função de publisher e subscriber, né? Ele pode gerar dados tanto quanto consumir dados da nossa rede IoT, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Caminhando, né, para a última parte desse mini curso, vamos ver algumas soluções tecnológicas para contornar, né, aquele problema de processamento e consumo de baterias em aplicações IoTs, né? Vimos que quanto mais inteligente for o nosso dispositivo, né, mais é a necessidade de processamento e isso reflete no maior consumo de energia, né, o que implica na menor vida útil, né, das baterias, né, isso gera um problema ali do consumo de energia. Logo, será que existe, né, uma maneira de reduzir o processamento a nível do dispositivo e transferir esse processamento para outra parte da nossa rede IoT? A resposta é sim. Por meio do processamento que a gente define processamento em nuvem, né, ou em névoa, que referem-se ao cloud e ao fog computing, né, nós podemos tirar toda aquela carga de processamento maior ali na base, né, dessa nossa pirâmide, que são os dispositivos, e levar para pontos intermediários da nossa rede IoT, que, por exemplo, podem ser os dispositivos, né, os gateways, né, os roteadores que estão ali fazendo a intermediação das informações, que neste caso constituiria ali a nossa fog computing, né? Ou então nós podemos levar esse processamento, né, para dispositivos mais robustos, né? Por exemplo, os servidores, né? Que aí estariam na camada onde nós denominamos de cloud, para que esse processamento seja feito lá, né? E aí os dispositivos, né, eles ficam então encarregados apenas, de certo modo, de coletar os dados e atuar no ambiente, né? Bom, para que vocês entendam melhor, né, o termo Cloud Computing ele é utilizado para se referir a redes cujo processamento de dados e execução de algumas funções ele é transferida para entidades mais robustas, né, e acessíveis via conexão à internet, né? Já o termo Fog Computer denomina um processamento realizado em dispositivos com menor capacidade, né, de processamento, mas que estão mais próximos ao usuário final, né? Eles não são de fato os dispositivos de atuação e percepção, mas eles estão próximos dessa camada. Esse termo Fog Computer, né, ele é utilizado, né, em oposição, né, ao processamento em servidores, né, que acontecem na camada de cloud, né, na camada de nuvem. E nós podemos até nos referir, né, a Fog Computing, né, como computação em neblina, né, que vem então a designar, né, a computação nos objetos inteligentes ou nos dispositivos entre os objetos e os servidores, como os gateways e os roteadores, né? Explorando esses conceitos em redes IoT, é possível então transferir todo ou parte do processamento de dados, né, dos dispositivos IoTs para outros locais, e aí dessa maneira nós conseguimos então reduzir o consumo de energia nos nossos dispositivos IoT. Logo, nós podemos definir uma estrutura em rede IoT, né, onde o processamento ele está centrado no dispositivo IoT, inclusive tem-se até um termo, né, específico para isso, que é o Edge Computing, né, quando eu tenho a necessidade que o processamento esteja ali na base da nossa pirâmide, onde estão os dispositivos, para que eu tenha um processamento e uma resposta mais em tempo real, né? Nós podemos também definir uma arquitetura de rede IoT centrada em Fog Computing, né? Onde eu já levo o processamento para um dispositivo com recursos de processamento maiores e também com recursos de energia, né, maiores, né? Ou nós podemos definir uma rede IoT que é centrada em nuvem, né? Onde toda a questão do processamento é feita por dispositivos mais robustos, né, como servidores, por exemplo. Então, nós temos que a Cloud e o Fog Computing eles possuem aplicações em internet das coisas, né? E como eu disse para vocês, eles definem novos tipos de arquiteturas de internet das coisas.
Bom, com isso nós terminamos então este mini curso em Internet das Coisas, e se você se sentir interessado e instigado, eu convido vocês a visitarem, né, a página do Inatel sobre engenharia de telecomunicações, conhecer mais, né, sobre as outras diversas áreas de engenharia de telecomunicações, essa profissão magnífica, né? Hoje as telecomunicações, ainda mais, né, em tempos de pandemia, elas são extremamente necessárias, né, para a nossa sociedade, né? Grande parte dos avanços da nossa sociedade, elas vêm sendo estruturadas, né, através das telecomunicações. Por exemplo, esse mini curso hoje, ele não estaria acontecendo se não fosse as redes, né, de telecomunicações, né? E também convido vocês a visitarem a página do CSI Lab, né, que é o Laboratório de Cibersegurança e Internet das Coisas, onde vocês podem acompanhar alguns projetos que nós desenvolvemos na área de IoT. Nós temos 3 projetos sendo desenvolvidos na área de IoT, que é um projeto Smart Bike, similar àqueles projetos, aqueles sistemas de empréstimos, né, de patinetes, por exemplo, da empresa Yellow, que tem nas grandes capitais. Nós temos também um projeto voltado para a automatização de casas, né, que são as Smart House, né, aplicar alguns conceitos voltados para Smart House. E também um terceiro projeto, que é na parte de medição de consumo de energia, né, de um carregador de carros elétricos, né? Então convido vocês a visitarem a página, aqueles que se interessarem, e conhecer um pouco desses projetos. Por curiosidade, no Laboratório de Cibersegurança e Internet das Coisas aqui no Inatel, ele foi fundado em 2019, né? Então nós estamos aí seguindo para o nosso segundo ano de existência, né? E convido vocês então a conhecerem também não só os projetos de IoT, também outras iniciativas, né? Que são os projetos na área de cibersegurança e internet das coisas, né? E também uma competição que nós temos, né, e ofertamos para os nossos alunos de graduação, que é o Telecom Challenge, né? É o CTF Inatel. Tem uma abinha lá, vocês podem conhecer um pouco sobre a competição. E se você é aluno de ensino médio ou técnico, né, nós temos uma competição voltada para vocês, né, que é o Telecom Challenge FETIM, que está com as inscrições abertas. Que ficou com as inscrições abertas até o final do dia 18, né? Então, ele vai acontecer anualmente, né, durante a Feira Tecnológica do Inatel, e vocês podem, né, participar ali ao longo dos anos, né? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do curso de hoje, e ressaltando, quem tiver alguma dúvida, né, relacionada ao conteúdo que foi explicado aqui hoje, que foi discutido, me envie um e-mail para evandro.cesar@inatel.br. Posso não respondê-los de imediato, mas irei respondê-los em algum momento, né? Com toda a calma possível e da melhor maneira possível, tirando todas as dúvidas de vocês. E não se esqueçam, para os que desejarem, aquele exercício proposto que vocês vão receber por e-mail. Se vocês quiserem fazê-lo, não tem pressa, vocês podem fazer dentro da agenda de vocês e depois me enviar por e-mail. Eu vou ler, fazer as minhas ponderações e envio depois de volta um feedback para vocês via e-mail. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse curso e que tenham gostado também dessas 10 semanas de atividades gratuitas, né, em engenharia de telecomunicações que o Inatel ofereceu. Até mais, gente!